Segundo Crônicas, capítulo 29. Ezequias tornou-se rei com 25 anos de idade e governou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Abia, filha de Zacarias. Ele viveu da maneira como o Senhor Yahvé aprova, tal como procedera o rei Davi, seu predecessor. No primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, Ezequias mandou abrir as portas da casa do Senhor Yahvé e as reformou. Trouxe os sacerdotes e os levitas, reunindo-os na praça oriental, e os exortou, dizendo: Escutai-me, ó levitas, santificai-vos nesse momento e consagrai o templo do Senhor, Deus de vossos pais, e limpai toda a impureza do santo lugar. Porquanto nossos antepassados foram infiéis e praticaram o que é mal diante do Senhor Yahvé, o Senhor nosso Deus. Eles o desprezaram e, desviando o rosto da habitação do Eterno, e deram-lhes as costas. Chegaram a fechar as portas do pórtico, o vestíbulo, e apagaram as lâmpadas. Não queimaram incenso sagrado, nem apresentaram holocausto no santuário em devoção ao Deus de Israel. Por esta razão veio grande ira da parte do Senhor Yahvé sobre Judá e Jerusalém, e todo o povo foi transformado em motivo de horror, desespero e zombaria, como vós o estáis contemplando com os próprios olhos. Porque nossos pais caíram à espada e por isso nossos filhos e filhas e mulheres estão presos vivendo como escravos. Tenho, pois, agora em meu coração o firme desejo de estabelecer uma aliança com o Senhor Yahvé, o Senhor Deus de Israel, para que o fogo do seu juízo e de sua ira se afastem de sobre todos nós. Portanto, filhos meus, não sejais negligentes, pois o Senhor Yahvé vos escolheu para o servirdes em sua presença, e para ser de seus ministros e exalarem santo perfume de seus incensários diante dele. Então, os seguintes levitas puseram-se a trabalhar imediatamente dentre os descendentes de Coate: Maate, filho de Amazai, e Joel, filho de Azarias. Dos descendentes de Merari, Quis, filho de Abdi, e Azarias, filho de Jealelel. Dos descendentes de Gerson, Joá, filho de Zima, e Éden, filho de Joá. Dos descendentes de Elisafã, Sinri e Jeuel. Dos descendentes de Asaf, Zacarias e Matanias. Dos descendentes de Emã, Jeuel e Simei. Dos descendentes de Gedutum, Semaías e Uziel. Havendo, pois, reunido e consagrado os seus parentes, os levitas partiram para os trabalhos de purificação da casa do Senhor Yahvé, de acordo com as ordens expressas do rei, em obediência à palavra do Senhor. Os sacerdotes também entraram na parte inferior do templo do Senhor para o purificarem, e levaram para o pátio da casa do Senhor Yahvé toda a impureza que encontraram nas dependências do templo do Senhor. E os levitas a pegaram e a levaram para depositar no vale de Cedron. Começaram a consagração no primeiro dia do primeiro mês, e no 8º dia chegaram ao pórtico do Senhor Yahvé. Durante mais de 8 dias consagraram a casa do Senhor Yahvé, o templo do Senhor, propriamente dito, terminando tudo no 16º dia. Em seguida, foram falar com o rei Ezequias e lhe prestaram o seguinte relatório: Acabamos de purificar toda a casa do Senhor Yahvé, como também o altar do sacrifício, com todos os seus utensílios e a mesa dos pães da proposição, os pães consagrados com todos os seus utensílios. Da mesma forma, todos os objetos que o rei Acás, durante o seu reinado, lançou fora, na sua insensata transgressão, já preparamos e santificamos, e eis que estão diante do altar do Senhor Yahvé. Cedo, na manhã seguinte, o rei Ezequias convocou os líderes da cidade e juntos subiram à casa do Senhor Yahvé, levando com eles 7 novilhos, 7 carneiros, 7 cordeiros e 7 bodes como oferta pelo pecado de todos, em favor dos príncipes e da realeza do santuário de Judá,
o rei ordenou que os sacerdotes, descendentes de Arão, sacrificassem os animais no altar do Senhor Yahvé. Então os sacerdotes imolaram novilhos, pegaram o sangue e o aspergiram sobre o altar. Também imolaram os carneiros e aspergiram o sangue sobre o altar. Semelhantemente, imolaram os cordeiros e aspergiram o sangue sobre o altar. Depois mandaram trazer os bodes expiatórios destinados mais precisamente ao sacrifício pelo pecado diante do rei e da assembleia a fim de que lhes impusessem as mãos para a oferenda. E os sacerdotes os imolaram, e do seu sangue derramado sobre o altar fizeram um sacrifício de arrependimento pelo pecado, a fim de completamente o rito de expiação por todo Israel. Com efeito, era por todo Israel que o rei ordenara que se oferecessem os holocaustos e os sacrifícios pelos erros e pecados cometidos. Colocou a seguir os levitas na casa do Senhor Yahvé com os símbolos, liras, harpas e cítaras, segundo as prescrições de Davi, de Gade, o vidente do rei, e do profeta Natã, porque esta ordem veio primeiro do Senhor por intermédio de seus profetas. Os levitas posicionaram-se em pé com os instrumentos de Davi e os sacerdotes com as trombetas. Ezequias mandou que se oferecesse o sacrifício sobre o altar, e quando o ritual do sacrifício teve início, começou ao mesmo tempo o canto do Senhor Yahvé, ao som das trombetas e dos instrumentos de Davi, rei de Israel. E assim, toda a comunidade prostrou-se em adoração enquanto os músicos cantavam e os trombeteiros tocavam até que terminou o holocausto. Logo depois de terminarem de fazer a oferta, o rei e todos estavam em sua companhia e se prostraram e adoraram. O rei Ezequias e seus oficiais ordenaram aos levitas que louvassem ao Senhor Yahvé com as palavras e os salmos de Davi e do vidente Asaf. Eles o louvaram com alegria, depois inclinaram suas frontes e o adoraram. Então o rei Ezequias tomou a palavra e exclamou: Agora, pois, estáis consagrados ao Senhor Yahvé. Aproximai-vos, trazei ao templo do Senhor os vossos sacrifícios e ofertas em ação de graças. Assim, a comunidade levou sacrifícios e ofertas de gratidão, e alguns voluntariamente ofereceram também holocaustos. O número de vítimas, isto é, de sacrifícios oferecidos pela comunidade, foi de 70 novilhos, 100 carneiros e 200 cordeiros. Tudo isso em adoração e holocausto ao Senhor Yahvé. Também foram consagrados 600 bois e 3.000 ovelhas. Os sacerdotes, no entanto, eram em número reduzido e não conseguiam retirar a pele de todos os holocaustos, pelo que seus parentes, os levitas, os ajudaram até findar-se a obra, até que os outros sacerdotes se santificassem, porque os levitas foram mais justos e sinceros de coração para se santificarem do que os sacerdotes. Houve também muitos sacrifícios juntamente com a gordura das ofertas pacíficas, e com as ofertas de bebidas, as libações para cada holocausto. E assim se restabeleceu o culto e o serviço religioso na casa do Senhor Yahvé. O rei Ezequias e todo o povo regozijavam-se com o Deus que havia feito por toda a nação, e tudo em tão pouco tempo.